Visão Global. Apresentação: Adão Alípio Soares. Lots of mistake worrying, confusion on the ground. Good men through the ages, trying to find the sun. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? Shelter from the storm, counting up in a fable, watch the tower grow. Finer plans and new deals, wrapping the golden chains. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? Charity for more. They grab hands hushed together, try to keep it warm. Still the rain keeps falling, falling on my ears. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? No Visão Global, às 20 horas e 20 minutos. Grande presença, além de cantar, vai ter, hoje o Anderson vai se ver mal, hein? Tem dois gremistas. Antes de nós começarmos o debate, no último programa vocês não estiveram presentes, mas no anterior eu já tinha falado. Eu estou muito preocupado com a equipe do Grêmio. Eu confesso que incrível dizer isso no ar, acabei me esquecendo de assistir o jogo. Eu na frente da televisão acabei me esquecendo. Fiquei louco da cara. No jogo de sexta-feira? De sexta-feira. Não perdeu muita coisa, Adão. Não, mas eu quero dizer o seguinte, não pelo resultado, mas eu tinha falado aqui no programa que eu estava preocupado com a postura do Grêmio, diferente do ano passado. Estava subindo os dois laterais e os dois volantes. Estavam subindo ao mesmo tempo. E essa reposição tinha que ser muito rápida. E aconteceu o que eu estava fazendo uma previsão. E quando eu falei, o Grêmio tinha vencido. Empatou com o Danúbio, né? E tinha vencido a equipe do Curitiba, mas tinha se viu mal. E eu não sei se o Roger estava com esse pensamento para o Campeonato Gaúcho, que talvez seja mais fácil, mas é uma postura muito faceira, né? Eu queria a opinião do Vini e do Leandro, que são gremistas, e depois da nossa mesa aqui. Bom, Adão, eu discordo um pouquinho, eu não sei se é tão faceiro assim. Eu acho que o Grêmio tem bons volantes ali de marcação, de contenção no meio, né? E aquela época assim que a gente tinha volantes, os famosos volantes brucutu ali, eu acho que hoje no time do Grêmio isso não existe, né? Nós temos, acho que, bons valores tanto de marcação quanto de qualidade de passe, qualidade de saída de bola. São volantes que eu acho que até poderiam arriscar um pouco mais, porque eu acho que o Grêmio, um dos defeitos que a equipe do Grêmio tem é o tiro de média e longa distância. O Grêmio não chuta de fora da área. Os jogadores procuram sempre fazer a infiltração para chegar mais próximos e fazer a conclusão de dentro da área. Nas laterais, talvez agora na lateral direita, mas eu acho que ainda precisam de um pouco mais de observação desse menino,
Wallace Oliveira, que foi contratado junto ao Chelsea. Mas acho que Marcelo Oliveira é um bom marcador. Acho que ele cumpre bem essa função. Sobre especificamente o jogo do São José, eu penso que a ansiedade da estreia na Libertadores estava na cabeça dos jogadores. O pessoal perdeu a concentração no momento do jogo, está muito preocupado com a estreia na Libertadores, talvez focado demais e esqueceu de fazer a lição de casa. Não acho que haja um momento, como às vezes as pessoas falam, existe um momento para perder. Eu não discordo totalmente, eu acho que momento nenhum é o momento de perder, né? Mas são pontos que o Grêmio perdeu dentro de casa que podem ser, de certa forma, recuperados ainda dentro do campeonato. O campeonato está muito no começo. Então eu acho que o fator psicológico foi mais forte do que qualquer outra coisa em relação ao fator técnico ou a tática que o Roger aplicou no jogo de sexta-feira. Antes do Leandro falar, eu só queria fazer uma colocação para ti, Vini. Eu acho que os dois volantes do Grêmio são excelentes. Só que eu acho que esse ano eles estão liberados para atacar mais. Não, mas quem são os dois volantes? Que é o Wallace e o Maicon. Não, mas não estão jogando? Não, estava jogando. Agora mudou. Mas antes eles estavam O jogando. Wallace estava E principalmente o Wallace, que está saindo muito pro jogo. É por isso que eu falei. Tecnicamente são excelentes. Mas eu acho que está saindo os 4 e está ficando 2 só. Desculpa, estava falando. A questão do jogo do São José em si, realmente a questão psicológica acho que é um fator determinante, até porque o time, inconscientemente, o jogador se preserva um pouco mais, tanto no desgaste como uma dividida. Eu particularmente não gosto de jogo festivo, não gosto muito de jogo festivo. Quando começaram a anunciar que era o 100º jogo do Grêmio, 250 jogos do Marcelo, eu não gosto, nunca gostei de jogo muito festivo assim, que acho que tira um pouco o foco da partida. Jogo festivo é amistoso, o resto é campeonato. Mas a questão dos volantes em si, eu acho que, primeiro, a questão de Taturana trocando, não conseguiu ainda enquadrar durante o ano uma dupla que tivesse uma sequência em função das lesões, né? Mas eu acho que o Grêmio está bem encaminhado agora com a Libertadores, vai ser um jogo difícil, eu acho que a mentalidade é outra. E dentro do Gauchão, historicamente a dupla Grenal não desponta tão bem, e depois os times, digamos, menores, eles vão perdendo um pouco de força, porque para eles o começo é uma Copa do Mundo, né? Então acho que isso é o que vale dentro do Gauchão, é classificar entre os 8 ali, claro, não de forma, né, lá no 7º, 8º, de repente nos 4 primeiros ali, porque depois no mata-mata do Grenal ela sempre consegue se sobressair em relação aos times do interior. Anderson. Eu queria até fazer uma pergunta para o Leandro, e os ouvintes. É interessante, depois que ele assumiu esse compromisso com a DNA Acústico, jogos na arena, que eu me lembro ano passado, tu não foi uma meia dúzia, né? O resto tudo, claro, evidentemente que a banda começou a crescer e teus compromissos aumentaram, mas eu me lembro uma época que tu não falhava nem temporal. Não, Então, até uma curiosidade, assim, a ideia de criar a DNA Acústico Rock foi num jogo do Grêmio. Eu e o Vini, que sempre vai em todos os jogos juntos, a gente consegue ir. E há 2 anos atrás, mais ou menos, ele me perguntou lá, aguardando antes de começar um jogo, né, o que a gente achava da ideia de botar o nosso amor pela música em prática e começar a tocar na noite. Realmente a questão da agenda é engraçada. O jogo de São José a gente estava tocando, a gente não foi. Então, o ano passado eu me lembro que o jogo contra o Corinthians, aquele jogo que foi fulminante ali contra o Corinthians, a gente também estava tocando. A gente vendo pela televisão, a gente estava no pub, na caixeirinha na hora. E foi até engraçado. O jogo que o começou, acho que foi 8h30 ou 9h, acho que era 8h30, começava o jogo. E um pouquinho antes da gente começar a tocar, eu me virei para pedir uma água, deu o primeiro gol. Quando o garçom me entregou a água, o Grêmio tinha feito o segundo gol, não vi os 2 gols do Grêmio, porque foi muito rápido, foi em questão acho, de 3, 4 minutos, 5 minutos. Então foi no momento que eu acabei não vendo o gol e realmente ano passado acho que a gente perdeu
acho que mais de 6 jogos, né? E esse ano a gente tomou cuidado, assim, até de reservar na agenda os jogos da Libertadores, pelo menos, a gente não marcou nada. Para assistir. Tá na nossa agenda reservada as datas da primeira fase da Libertadores pra gente não tocar. Porque a ideia é não perder os jogos da Libertadores. Ó, tá chegando um WhatsApp aqui de Salvador, na Boa Terra, do seu Edmar Araújo. Ele diz assim, ó, ele é colorado roxo. Mora lá, tá radicalizado lá há 25 anos. E ele disse assim, ó, gostei dos cantores. Já pode-se dizer que tem craque gremista. Opa, Aqui é o WhatsApp. muito obrigado. E, desculpe, Adão, mas eu vinha conversando com o Márcio na vinda para cá, e eu fiz uma pergunta para o Márcio, que o Márcio foi categórico em me responder. Nós, do outro lado da cidade, a gente achou que foi rateada da direção botar o time titular, faltando 3 ou 4 dias para uma estreia de Libertadores. Por que o Grêmio não colocou o time em reserva, sabendo que essa fase, como tu comentou aí, classifica, me ajuda mais, classifica 8 ou 12? 8. 8? Classificam 8. Claro que lá na Rabeira tu pega o segundo jogo fora de casa, né? Acho que é assim o regulamento do Gauchão, não me recordo. Os primeiros 4 jogam em casa. Se for igual ao do ano passado, os outros anos, que eu acho que estão acompanhando o formato carioca, é o mata, né? Mata-mata, né? Os 4 primeiros jogam em casa contra o 5º, 6º, 7º e 8º. E depois a partir da semifinal, que daí sim é ida e volta, né? Pelo menos eu me recordo dos últimos 3 anos, eu acho que 3 ou 4 anos terem sido assim. Então, por isso que eu digo, o importante é o Grêmio se classificar entre os 4 primeiros. Mas tu não acha que com isso? joga em casa no mata, né? Tu não acha que a direção errou ter exposto os titulares numa partida de não muita relevância? Não, mas eu vou ter que intervir. Mas tem que intervir, ainda mais hoje que o Estado é azul. Não, é brincadeira. O Grêmio jogou quantas partidas, Anderson? 2 nessa primeira liga, me ajudam. Sim. E mais 3 vitórias no Campeonato Gaúcho e essa derrota, então, é sexta-feira. Como é que tu quer poupar jogadores? Só um pouquinho, é um momento diferente agora. Agora é o momento de preservar os atletas. E não era jogo de Copa do Mundo pro Grêmio, não sei porque que botou o time titular. Mas o Inter tem essa... Mas agora, eu acho engraçado é que tu tá concordando com o time titular. É isso que tu tá dando a entender, né? Sempre time titular. E o que a imprensa falou sexta-feira, meia-noite na rádio, ou às 11 depois que terminou o jogo? Ficaram apavorados com o que o Grêmio apresentou. Por quê? Porque a cabeça estava onde? No México? Evidente! Erro da direção. Eu sou obrigado a discordar de vocês. Não, mas Sou obrigado a discordar. Né? Não existe essa. 90 minutos eles têm que estar focados para aquele jogo. Depois do jogo vão para o México. A minha opinião. DNA veio cantar aqui, eu tenho certeza, com a mesma afinação, com o mesmo tom de voz, quando eles estão num show para 2.000, 5.000 pessoas. Apesar que a nossa audiência é grande, mas aqui nós somos em... Tu vai nos Stones em março, né? Vamos dizer que os Stones vão se apresentar aqui amanhã. Tu acha que hoje o Mick Jagger vai fazer um show e rasgando a garganta? Pra arriscar amanhã não ter voz? Duvida, Dani! Ou tu quer me dizer que os jogadores do Grêmio iam meter o pé com a mesma vontade que se não tivesse o jogo da Libertadores? Claro que não. Mas bem capazes, né? Então você tinha fechado com o Vini aqui, que o Grêmio... Eu estava pensando. Tava pensando. Agora se perder o jogo, quero ver o que vocês vão me dizer aqui. O que eu estou dizendo é assim, ó. Se perder pro Toluca. Tu tá a 6 horas de embarcar no aeroporto Salgado Filho, o Grêmio viajou sábado, eu acompanhei a viagem toda, eu postei no WhatsApp para todo mundo, o avião chegando, inclusive, na cidade do México. Para que botar, para que tu vai expor? Deixa a gurizada jogar, já que ele está revelando um monte de guri da base. O que me preocupa, a gurizada do DNA e gremistas aqui, é qual será o time do Grêmio nessa peleia de quarta-feira. Porque o Grêmio perdeu o Wallace, que, como o Adão mencionou, é o grande, vamos dizer assim, marcador desse time, perdeu o Ramiro. O lateral direito, o Pará não agradou. O Galhardo não gostava e esse aí não apresentou ainda, apesar de ter vindo da Inglaterra. Que saudade do Galhardo, um dos melhores do campeonato ano passado.
Ó, e o gremista aqui, o Leandro tem saudade do Paraná, não, Leandro, tu tá brincando comigo, né? Ah, tá, então, não, Tem saudade do quê? saudade do Pará. Do Pará. E o zagueiro que veio Eu do ia dizer, Atlético... do Pará eu não sei, mas eu tenho certeza que ele tá com saudade do Eraso. Do Eraso ele tá Pois com é, saudade. não se achou o zagueiro que veio do Atlético Paranaense aqui, é um bom jogador, né? O melhor vai estar disponível aí, tá todo mundo caindo de pau em cima dele. Chama-se Lucão do São Paulo. Pô, que entregada que ele deu. Ele pode ter errado ontem, mas até minha vovó de tamanho de pau fazia aquele gol. ele é titular no Inter e é titular Olha aqui, no ó, Grêmio. eu não vou amarelar na frente dos dois aqui, porque eu não sou um cara de amarelar, eu digo a verdade, seja onde for. Enquanto o Grêmio não trouxer um zagueiro para jogar do lado do Jeromel e não achar um número 9, vai ser complicado ganhar a tem um Libertadores. zagueiro em casa, se chama Fred. Falando isso, essa era a pergunta que eu queria fazer. Falta deixar o Fred jogar um pouquinho mais. Acho que o Fred ainda foi pouco testado. Ele pode entrar e acho que dá conta do recado, sim. E quanto ao 9 ali, a gente tem a expectativa no Bolanhos, né? Vamos ver. Vamos ver o que ele pode desempenhar aí. Né? Mas o Bolanhos ele joga, ele é um falso ponta, tanto pela direita como pela esquerda. Pelo menos assim jogava no Emelec e joga na seleção do Equador. Só que todos nós sabemos aqui que para uma Libertadores um 9 é fundamental. Porque são E eu vou dizer, eu vou dar uma notícia aqui, ó, eu vou dar uma notícia para vocês aqui, não é fura, e eu não duvido que não aconteça, e depois vocês podem me cobrar. O Barcos se acertou com o Sporting de Portugal, e o treinador não está gostando dele lá. O cara faz 15 dias que está lá. Não duvide que ele não apareça aqui no Grêmio para jogar a segunda fase da Libertadores. Só complementando, o Bolanhos não tem data para estreia. Vou fazer uma pergunta para o Vini e para o Leandro. Vocês acham que o Grêmio classifica na primeira fase já? Na primeira fase da Libertadores? Sim, acho que o Grêmio classifica, sim. Acho que o Grêmio tem um grupo que pode classificar, sim. Um dos trunfos que eu vejo assim, que dá um pouco mais de esperança para a gente agora nesse ano, é que o Grêmio conseguiu manter efetivamente uma base de time de um ano para o outro, coisa que não vinha acontecendo, né? Sempre jogadores importantes deixavam o clube, né? E agora nessa virada de ano o Grêmio perdeu ali o Eraso, repôs com o Fred e com o Cadu, apesar do Cadu não parecer que está dando conta do recado. E vamos ver com o Fred como é que fica ali atrás agora, né? Acho que na lateral direita também, eu honestamente não tenho saudade do Galhardo, né? Nem do Pará. Um abraço para o nosso amigo Tomás aí, que frequenta bastante a arena conosco aí, super fã do Pará. E acho que o Grêmio classifica para a próxima fase. A opinião do Vini, agora o Leandro. Eu tenho só uma opinião que eu acho que vai poder esclarecer bem. Acredito que o time do Grêmio esse ano é melhor do que o de 2007. Tu acha? Eu acho. Tu acha? Eu acho. Pô, 2007 tinha o Tuta, fazedor de gol, tinha o Teco. Pô, né, que jogando o Teco hoje. Tava encaixado naquela época. Não, mas o Grêmio tinha vontade naquela época. Mas agora ele tem uma técnica muito melhor do que naquela época. O time do Grêmio, analisando as peças individuais, a chegada do Bolanho, né, o próprio Marco no meio campo ali, eu acho que o Grêmio está muito mais estruturado, muito mais um desenho de time do que 2007. Não, conjunto eu concordo contigo. Conjunto, por isso que eu falei pra vocês aqui, um zagueiro. Não quer dizer que vai ser campeão, quer dizer assim, a questão da pergunta da primeira fase ali. Eu acho que ele tem muito mais chance, né? Em 2007, digamos assim, O time é mais coeso, mais organizado. So que assim, ó, a zaga estava bem encaixada com o Eraso e com o Jeromel. E o Grêmio, ele não conseguiu encontrar no mercado um camisa número 9, porque realmente não existe esse camisa 9. Não tem, se tu vasculhar o mercado não tem. Então, a chance do Grêmio, e eu ontem atentamente olhando uma reprise do jogo do Sporting, que estava jogando fora de casa, estava ganhando de 3-0. E à noite vendo pelas redes sociais,
o treinador do esporte não está nada satisfeito com o Barcos. E pode ser uma ponte para o Barcos chegar e encaixar, porque daí o jogador que já atuou 2 anos aqui, conhece a arena, conhece o grupo praticamente, e é um jogador fundamental, camisa 9 hoje. Então, agora o Grêmio tem o Juliano, que como o Vini falou ali, o Juliano é o único jogador que chuta fora da área. Hoje, o Grêmio tem o mesmo defeito do Inter, não tem um batedor de falta hoje. Tem que jogar, né? Não, mas ele tem que jogar, né? Aí tu não vai. Pelo menos agora tem. Aí tu não vai. Pelo menos agora tem uma esperança de batedor de falta do Grêmio, porque eu lembro quando o Grêmio contratou o Galhardo, os primeiros lances dele, meu Deus, parecia, agora temos um jogador de escanteio e um gol de falta. Mas foi só o primeiro e o segundo jogo que ele acertou, porque depois passou o ano todo tentando fazer o gol de falta. Mas tu acha que o Galhardo, quando saiu ano passado do Grêmio, não saiu no melhor momento dele? Acredito que sim. Mas ainda não é o que o Grêmio Hoje precisava. Sim, mas hoje encaixaria se não tivesse. momento dele, mas ainda não era o que o Grêmio precisava. O Grêmio precisa ter um lateral que saiba apoiar e voltar quando precisa. Já faz anos que o Grêmio ou tem uma Não coisa... tem um, né? O Marcelo Oliveira, perfeito, né? Não, digo na direita, né? Não, na direita o Grêmio não. Porque agora o Marcelo É que Oliveira a gente não ele pode tá- queimar um jogador que jogou 2 partidas, mas talvez seja Sim, preocupante. a questão do Não, mas e o grande ponto, Vini e Leandro, que depois eu quero mais música, porque o futebol tá muito chato, ó. Essa estreia do Grêmio vai ser só quarta-feira, o Grêmio tá com 9 pontos, tá bem na tábua de classificação. Mas até quando o Grêmio vai ficar refém de Douglas? Minha opinião, quero mandar um abraço também pro Laurindo, do Pascoalão, a dona Jaque, que já me ligaram, estão plugados e querem ouvir música também. Até quando o Grêmio, Leandro, vai ficar refém de Douglas? Na minha opinião, quem está pedindo passagem se chama esse garoto... O Maia não é organizador nem aqui nem na China. Ele é um ponta de lança. Mas então o Grêmio não tem esse atleta. Só tem o Douglas. Ó, tá chegando um WhatsApp aqui de Curitiba, direcionado ao Leandro. De todo o Brasil, hein? A pessoa diz assim, ó, o Leandro sente saudades do Patrício. Cléo Hickman Júnior. Aqui, Pô, ó. eu conheço o Cléo. Bom, a questão é assim, ó, o Douglas, eu acho que com um esquema novo e se cogita a ideia de sair do time para poder jogar o Bolinho junto e de repente mexer na questão da possibilidade do Juliano, eu acho que o Douglas, todo mundo já sabe que o Douglas não aguenta 90 minutos. E vai ser aquela peça assim, ó. E vai ser aquela peça assim, ó, ou para uma partida, de repente uma partida de volta, que o Grêmio conseguiu fazer um placar bom para cadenciar no começo do jogo, ou quando o Grêmio já conseguiu fazer um placar na partida, botar o Douglas para segurar, ele sabe cadenciar o jogo, mas ele já não tem mais o pique que aguenta os 90 minutos. E quando ele não aguenta os 90 minutos, quando ele cansa, ele desliga. Ele não cai o ritmo dele, ele desliga. Ele simplesmente a ideia que passa é que ele perde o foco do jogo. Então eu acho que esse time que o Roger tem que detectar para poder fazer a substituição na hora certa. Porque às vezes parece que demora para tirar o Douglas de campo. Tá, mas tu acha que o Roger vai ser sempre com ele titular ou... Eu acho que o Roger é inteligente o suficiente para ver o jogo em si. Eu acho que uma partida, quando já tiver o Bolanhos atuando, né, já com ritmo de jogo, vai depender. Uma partida que o Grêmio precisar fazer um placar já de cara, por exemplo, que tem a chance de fazer um placar rápido, eu acho que o Douglas não entra no jogo. Eu acho que ele entra no jogo em andamento para segurar um placar. O Grêmio está jogando, fez 2-0, o time está começando a querer ir para cima ali, bota o Douglas para segurar no meio campo a bola e largar os caras pifados na hora certa. Não ficar aqueles passes assim, sem qualidade. Eu acho que a ideia segue mais ou menos por essa linha. Deusinho, eu sei que tu vai chamar os nossos apoiadores, mas eu vou deixar. Chegou uma pergunta aqui pro Hernani, para ele pensar durante o intervalo. O Carlinhos aqui na internet está te perguntando o que é mais perigoso, a altitude ou o time do Toluca? Antes disso, um ouvinte também tinha me comunicado, e aproveitando as palavras do Leandro ali, ele disse que o Ronaldinho, o Corinthians, foi goleador em função do Douglas.
Ronaldão, então. Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário. Então ele recordou essa frase, eu estou colocando. O Douglas é um jogador muito importante. Não, é verdade. Pra mim, Douglas bota a bola onde ele quer. E nós estamos em 2016, e o Carlinhos, eu vou responder então, after. Depois dos apoiadores.